Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre conjunções coordenativas. Vamos aprofundar um pouquinho aí os nossos saberes com relação a essa dimensão linguística gramatical da nossa língua portuguesa. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas para o 7º ano de língua portuguesa. Quero parabenizar vocês por estarem aí se dedicando, cuidando do intelecto de vocês e aprendendo um pouquinho com as nossas videoaulas, que são preparadas com tanto carinho. Tenho aqui fazendo a docência compartilhada comigo a minha colega Jéssica, que está aqui fazendo a transcrição da minha língua oralizada, da linguagem oralizada para a linguagem de sinais, a linguagem de Libras. E vamos ver aqui comigo quais são então os nossos objetivos, que consistem em ler um texto argumentativo, revisar as conjunções e as locuções conjuntivas, reconhecer o efeito de sentido do uso de conjunções ou locuções conjuntivas. Então, como ponto de partida, observem que a gente tem aqui algumas imagens, que são bem ilustrativas do tema, do assunto que nós pretendemos discutir. Então, vocês observam aqui a presença de um cadeirante. Vocês provavelmente já ouviram falar que as pessoas que têm alguma necessidade especial também elas têm alguns direitos, pelas leis da inclusão, as leis que tratam da inclusão dessas pessoas, não somente nos diversos ambientes, mas também e principalmente a lei da inclusão trata da possibilidade dessas pessoas terem acesso à educação formal, ao letramento, às universidades, enfim, terem todos os direitos garantidos às pessoas que não têm alguma necessidade especial. Então a gente vai discutir um pouquinho disso. Então você sabe o que essa imagem representa? Eu acabei me antecipando e discutindo um pouquinho do que a imagem representa, mas no geral, quando a gente vê esse ícone representativo, simboliza a lei da acessibilidade que garante o acesso às pessoas com necessidades especiais a todos os tipos de espaços públicos, nas escolas, nas unidades de saúde, enfim, em todos os ambientes. Algumas adequações estruturais são necessárias para que essas pessoas tenham acesso. Vocês provavelmente já perceberam, por exemplo, quando vocês vão ao shopping, que existe lá um banheiro adequado, com uma porta maior para as pessoas cadeirantes que necessitam de utilizar aquele banheiro especial que tem que ser feito, tem que estar ali disponibilizado para que elas tenham esse acesso. Então, tudo isso existe por força de lei. É por força de lei que os shopping centers, ao serem construídos, têm que pensar e planejar a estrutura predial, contemplando a diversidade de pessoas que frequentam, incluindo-se aí as pessoas com deficiência, com necessidades especiais, e no caso mais específico mesmo da estrutura predial, os cadeirantes, certo? Então, continuando aqui, a gente trouxe um texto para vocês, vamos ler aqui comigo. O título, Fabiana e Vanessa, acessibilidade, assunto que não deve ser esquecido. O acesso das pessoas com deficiência é um tema pouco difundido, porém de grande relevância, pois o nosso país possui um grande número de pessoas com mobilidade reduzida ou com algum tipo de deficiência. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, no Brasil, 6,2% da população tem algum tipo de deficiência. Por isso, é indispensável que a gestão, e aí o texto vai continuar na sequência, porque a gente já vai fazer uma interrupção aqui para, de posse dessas informações, analisar o texto e apresentamos aqui já o enunciado para a nossa primeira atividade, certo? Então vejam, trouxemos aqui um fragmento do texto na primeira atividade, que diz assim, o acesso das pessoas com deficiência é um tema pouco difundido, porém de grande relevância, pois o nosso país possui um grande número de pessoas com mobilidade reduzida ou com algum tipo de deficiência. Qual é a ideia defendida no texto? Então, vocês vão treinar aí meio que uma paráfrase, que é vocês escreverem com as palavras de vocês, com a autoria de vocês, algo que já foi supramencionado no texto, certo? Então, mais um momento para treinar a proficiência na língua portuguesa escrita.
Vamos verificar então como ficou a nossa sugestão de resposta? Então vejam, a ideia de que o acesso das pessoas com deficiência é um tema de grande relevância, né? Então a gente percebe já que no início do texto há uma ênfase em disseminar essa ideia, né, de que as pessoas com deficiência têm direitos, né, de terem acesso a vários locais, a todos os locais, né? E que por isso, quando se vai construir uma escola, quando se vai construir uma unidade de saúde, um shopping, uma loja, um espaço público de forma geral, é necessário pensar sim na lei da acessibilidade, nas leis de inclusão, para garantir a essas pessoas o direito de acesso, de frequentar esses locais como todas as pessoas têm direito. Continuando então a leitura, pessoal, aqui comigo. Então, governamental proponha programas permitindo que essas pessoas possam ter independência, plena participação social e uma vida com condições irrestritas de acesso e igualdade. A acessibilidade deve ser respeitada por todos, para que ocorra a verdadeira cidadania. Podemos citar inúmeros exemplos de desrespeito ou descumprimento à legislação de proteção a pessoas com deficiências. Observamos, em nosso cotidiano, pessoas estacionarem nas vagas reservadas aos deficientes, além de existirem muitas calçadas que ainda não estão rebaixadas e a ausência de sinalização adequada nos espaços públicos e privados. Portanto, cabe ao poder público de cada cidade adequar os espaços públicos, assegurando total acesso às pessoas com deficiência, bem como se faz necessário que cada cidadão cumpra a legislação. A acessibilidade é uma luta que deve fazer parte do nosso cotidiano, para que ocorra a verdadeira inclusão social. Então, observem que aqui nesse texto um fragmento foi omitido, nós sabemos disso por conta de que foram utilizados os colchetes e as reticências dentro do colchetes. Quando isso acontece, uma parte não está ali, foi extraída, né, um pedaço do texto. Então a gente trouxe alguns fragmentos mais para contribuir com a nossa reflexão proposta ao longo desta aula, né? Não somente de discutir o texto, interpretar, mas também para a gente analisar as conjunções coordenativas conforme foi anunciado. Então vamos para a segunda atividade, pessoal. Vocês têm aqui o fragmento, né, conforme o IBGE de 2010, no Brasil, 6,2% da população tem algum tipo de deficiência. Por isso, é indispensável que a gestão governamental proponha programas permitindo que essas pessoas possam ter independência. E o enunciado solicita que vocês identifiquem e copiem do trecho acima a parte que apresenta um fato. E aí, qual será a parte desse fragmento que nos indica um fato? Então, um tempinho para vocês analisarem o enunciado e elaborarem uma resposta para dar conta de responder a essa atividade.
E aí, galera, como que ficou a resposta de vocês, né? Eu gostaria de chamar a atenção para esse dado estatístico que nós temos aqui, né, que é bem importante para analisar já no fragmento que foi selecionado para compor essa atividade, né, essa segunda atividade. Vejam, 6,2% da população tem algum tipo de deficiência, né? O que que isso significa? Que de cada 100 brasileiros, 6, né, um pouquinho mais de 6, que é 6,2%, então de cada 100 brasileiros, um pouquinho mais de 6 brasileiros apresentam algum tipo de deficiência. E como vocês sabem, já ouviram falar, existem aí as leis que garantem a inclusão dessas pessoas, independente do tipo de deficiência que elas possam ter, né? Então a gente tem, por exemplo, no caso das pessoas que têm surdez, que têm alguma deficiência auditiva, o direito de, quando forem à escola, quando são crianças, adolescentes, jovens e adultos, eles têm o direito de ter um intérprete de Libras, né, uma pessoa que vai fazer a tradução, a transcrição da linguagem do professor para a linguagem de sinais, para que o aluno possa ter o direito de acesso aos saberes historicamente construídos. Né? Se a pessoa tem um problema lá físico, né, uma deficiência física, precisa usar uma cadeira de rodas, ainda que temporariamente, ela tem o direito, né, de ocupar os espaços que tenham sido construídos pensando nela para facilitar o acesso da cadeira de rodas aos determinados ambientes, né, como a sala de aula, o banheiro e a entrada dos portões, etc. Então nós temos também o direito de acesso do aluno que é cego, né, de ter o material ampliado, né, as escolas têm direito a receber uma verba para que os professores possam solicitar um xerox ampliado caso o aluno tenha baixa visão ou caso ele tenha a cegueira mesmo, ele tem o direito de ter o material todo feito em braille, né, toda a tradução daquilo que o professor pretende que ele aprenda nas mais diversas disciplinas de tradição curricular, esse material pode ser ofertado a esse aluno em braille. Então vejam, são inúmeras as leis de inclusão, para a gente não falar aí nos TGD, nas pessoas que têm TGD, que são os transtornos globais do desenvolvimento, TDAH, autismo, enfim, dentre outras patologias psíquicas, né? Então não somente as patologias físicas, mas as psíquicas também estão contempladas nas leis de inclusão, certo? Então aqui agora a gente vai analisar o que vocês trouxeram de resposta. E a nossa sugestão é que no Brasil, 6,2% da população tem algum tipo de deficiência, né? Ou seja, um pouquinho mais de 6 de cada 100 brasileiros. Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, conseguiram captar aqui o fragmento do texto que apresenta um fato, né? Um fato real, um fato verídico, baseado em pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisas Estatísticas, né, o IBGE, no ano de 2010, né, então foi constatado isso por meio de uma pesquisa científica e divulgado, né, os dados divulgados pelo IBGE aí. E vamos fazer uma retomada aqui breve, né, sobre as conjunções. Então vejam, nós damos o nome de conjunção ou locução conjuntiva coordenativa às palavras ou expressões que relacionam duas orações ou ligam dois termos que tenham função sintática idêntica, né? Então, o que são as orações? Só para a gente retomar. As orações são frases que contêm verbos, né? Então, via de regra, cada vez que a frase tiver ali presente um verbo, a gente tem que essa frase pode ser chamada de oração, né? Então, eu posso ter período simples, só para vocês se lembrarem, quando eu digo o aluno estuda, né? Eu tenho o verbo estudar, que é uma oração, e um período simples. Agora, se eu quiser ter um período composto, eu posso dizer que o aluno estuda e trabalha. Opa, eu tenho duas orações, né? O verbo estudar e o verbo trabalhar estão presentes nesse período. Então, a gente tem um período composto por duas orações. E é uma oração aí que a gente chama de coordenada. Por quê? Porque as ideias estão coordenadas, né? Ele trabalha e estuda. Temos a conjunção e, que dá a ideia de adição. Então, a gente considera o e uma conjunção coordenada aditiva, porque eu estou adicionando duas ações desempenhadas pelo aluno, né? Nessa frase, o aluno trabalha
e estuda. Eu poderia também dizer, o aluno não só trabalha, mas também estuda. Então, não só, mas também é uma oração coordenada aditiva, né? Porque eu tenho ali as conjunções aditivas que dão ideias de adição. Adição do que, pessoal? De ações, né? Expressas pelas orações por meio dos verbos trabalhar e estudar, certo? E temos mais situações, né, que vão envolver aí as nossas conjunções coordenativas. Então, só para a gente relembrar algumas conjunções. Nós podemos ter as conclusivas, que servem para dar conclusões às orações. São elas o pois, utilizado depois do verbo, o portanto, logo, então, assim, por fim, por conseguinte, por isso. Exemplo, as crianças são vulneráveis, portanto, carecem de proteção. Certo? Nós podemos utilizar, ao invés do portanto, outras conjunções que também terão a mesma função de conclusão, né? Eu posso dizer assim, as crianças são vulneráveis, logo carecem de proteção, né? Vejam que o logo pode substituir o portanto, porque tem ali uma relação sinonímica, de sinônimo, né? Ela ocupa ali uma função que é conclusão, da ideia de conclusividade. Temos também as conjunções explicativas, né? Elas explicam, conforme a palavra sugere, dão um motivo ou razão e são elas o porquê, pois, visto que, já que, por isso. Exemplo, brincar é importante para as crianças porque é brincando que elas aprendem. Né? Então, a gente tem ali o porquê, uma conjunção explicativa, introduzindo uma explicação de uma oração que foi anteriormente mencionada. Né? Então, começou ali, brincar é importante para as crianças, mas por quê? Né? Porque brincando elas aprendem. Eu estou fazendo o quê? Uma explicação por meio de uma conjunção ali, né, que une as orações, que une as ideias, e essa conjunção ela é chamada de coordenada explicativa, certo? Eu poderia também utilizar o pois, né? Brincar é importante para as crianças, pois é brincando que elas aprendem. Visto que é brincando que elas aprendem. Então, percebem que existem ali as possibilidades de você utilizar outras conjunções que são sinônimos, né? E que expressam ali a mesma finalidade, né? Conclusiva, explicativa, aditiva e etc. Vamos para a nossa terceira atividade, eu vou deixar aqui para vocês analisarem o fragmento e vocês vão responder a seguinte questão. A expressão por isso, além de estabelecer relação entre os trechos, expressa qual ideia? Então, mais um momento para treinar aí a proficiência na língua escrita. Mãos à obra.
Pronto, pessoal, deu tempo de vocês realizarem aí uma reflexão e escreverem algo para elaborar a resposta da nossa terceira atividade? Vamos ver aqui como que ficou a nossa sugestão? Então, observem que a expressão por isso expressa a conclusão entre as ideias apresentadas no trecho. Então, se vocês responderam algo similar a essa ideia nossa aqui, vocês estão no caminho certo, ok? Então, nessa aula nós lemos um artigo de opinião, relembramos as conjunções conclusivas e explicativas, reconhecemos o efeito de sentido de uso de uma locução conjuntiva no texto, né? Espero que vocês tenham gostado e até breve.